Bem-vindas à nossa primeira aula da série Acne. Se você não assistiu ainda as mini aulas aí da revisão da limpeza de pele, corre lá e assiste. Porque a limpeza de pele é muito importante no tratamento da acne, né? Só ela resolve, não. Mas ela tem participação ativa no tratamento da acne. Mas para que a gente elabore todo esse protocolo e entenda de forma simples e rápida, claro, tudo baseado na ciência, tá, gente? Mas com uma comunicação leve, direta, objetiva, aqui para que você entenda de forma muito rápida e com essa mesma comunicação você passe para o seu cliente. Quando o cliente entende o processo que ele está ali vivenciando na pele, ele quer resolver aquilo, mas você tem que fazer ele entender o processo, ele vai atuar mais ativamente no tratamento. E isso é muito importante, porque a gente sabe que 80% do resultado do tratamento está na mão do cliente. Qual é os seus 20%? É o seu conhecimento dos protocolos que você vai organizar em cabine, vai fazer tudo lá com ele e passar todos os recursos para que ele dê continuidade ao tratamento em casa. Mas é ele que vai ter que desenvolver autoestima, ele vai ter que desenvolver disciplina, mudanças de hábitos, tá? Então fica aí a dica da Pro. Traz o cliente para entender o que ele tá passando, porque ele tem acne, e aí ele vai ajudar o seu próprio tratamento. Não é nem te ajudar, ele vai se ajudar. Então é necessário que tenha esse entendimento, que fique bem claro aí essa proposta para o cliente. Vamos lá. Então a acne, em algumas literaturas, essa acne ela é chamada de doença. A acne é considerada por muitas literaturas como uma doença de pele. Aqui, essa literatura aqui chamou de dermatose crônica. Então, precisa de uma atenção, sim, precisa de um tratamento mais longo, precisa entender quais as causas, né, que estão piorando esse processo. E você também deve estar se perguntando por que algumas pessoas têm acne e outras não têm. E daqui a pouco eu vou falar sobre 4 fatores importantes aí que provoca toda essa formação de comedão, e uma delas é a hiperprodução sebácea. Então, tem pele oleosa que tem acne, tem pele oleosa que não tem acne. Já se perguntou por que isso acontece? A gente sempre fala assim, uma predisposição genética, se os pais tiveram acne, a criança futuramente vai ter acne. Sim, é porque a composição do sebo é como se fosse um sabor. Tem a pele oleosa com sabor de morango, a pele oleosa com sabor de uva, e as bactérias da acne gostam mais de uva, é isso. Mas falando fisiologicamente, né, falando em relação à ciência, é a composição desse sebo. Tem sebo que tem mais cera, tem mais lipídios, é o preferido ali das bactérias. Por isso que uma pele oleosa vai ter acne e vai ter uma pessoa com pele oleosa sem acne, zero acne, né? Sonho, zero acne. Então, portanto, fica aí a dica da Pro para que você também explique esse processo para o seu cliente. O corpo dele produz um sebo que é o preferido dessa bactéria, que vai ali fazer uma proliferação, porque ela não consegue ficar sozinha, né? Ela vai se multiplicar, é dominadora e daqui a pouco tá cheio de comedões, tá? Mas a pele dele já é propícia. Então, se a pele dele é propícia, se a glândula sebácea dele produz esse sebo específico, a gente já tem que começar com o processo de controle desse sebo. Mas a maioria das pessoas erram justamente achando que tem que zerar a oleosidade na pele. A oleosidade na pele também tem uma função importante, que é uma função de proteção. E se eu retiro tudo, eu também abro portas para que a bactéria entre lá nas camadas mais profundas da pele. Portanto, a gente precisa ter um controle, porque quanto mais sebo eu tenho, mais proliferação de bactéria, porque é o alimento dela, mas ao mesmo tempo eu preciso manter a minha pele também com essa película protetora, porque é ela que mantém a água na minha pele. É para você não ficar com aquela pele envelhecida, manchada. Já perceberam que pessoas com acne usam tanta coisa para deixar seca, né? É sabonete de enxofre, é tanta receita na internet, e aí a pessoa vai ficando com aquela pele envelhecida. Então, todo mundo que exagera nos sabonetes com ácidos, exageram em sabonetes que ressecam e deixam a pele zero sebo,
elas ficam com aquele aspecto envelhecido. Então, tem muita gente que tem acne e você olha e percebe já o envelhecimento na pele acelerado. É porque está fazendo errado. A gente precisa controlar essa oleosidade excessiva, mas eu não posso retirar tudo. Olha que dica de ouro que a Proj está dando aqui para vocês, tá? Hoje, grandes marcas já fazem sabonetes com ácido, mas com percentual mais baixinho, porque elas entenderam que a saúde da pele é importante, que não só vai envelhecer muito a pele de quem está usando, se eu exagerar nessa remoção da oleosidade, como também vai piorar, porque tem um efeito rebote, né? Tem aquela abertura de portas para a bactéria se proliferar ainda mais, que a pele vai ficando muito mais sensível sem essa camada protetora que é o óleo natural, e também tem o efeito rebote, a glândula sebácea entende, né, recebe ali o bip, ó, tá faltando oleosidade lá em cima, e começa a mandar mais oleosidade, tá? Então fica aí a dica da Pro para que usem produtos que controlem, mas que não agridam, não retire toda a proteção da pele, tá? Agora, claro, o que é que piora ainda mais a oleosidade? Aí vem, né, o excesso de carboidrato simples, é o aumento da insulina, é o açúcar exagerado na alimentação. A gente ainda vai ter essa aula, mas eu já estou aqui adiantando para vocês que se você tem pele oleosa e você não cuida da sua alimentação, mais oleosidade você vai ter, porque você está aumentando o nível de insulina e ela tem uma ligação íntima com a sua glândula sebácea, tá? Então fica a dica aí, piorando mais ainda o seu problema com acne. Então, quando a gente entende esses processos, fica mais fácil a gente passar todas essas informações para o nosso cliente. Mas vamos lá. Separei aqui 4 fatores importantes para que a gente fique atento quando o nosso cliente chega lá com acne. A gente chama de etilpatogenia. Então, o primeiro é aqui, ó, a nossa hiperprodução sebácea, que eu já acabei de falar aqui um pouquinho para vocês. Vai ter pessoas com pele oleosa, mas a composição do sebo não agrada a bactéria, então é uma pessoa de pele oleosa sem acne. E vai ter aquela pessoa de pele oleosa que a composição do sebo tem mais cera, tem mais lipídio, é o preferido da bactéria, então essa pessoa vai ter acne. Esse excesso de oleosidade faz com que, lembra que a nossa epiderme é cheia de camadas de queratina, como se fosse um telhado? Então, essa oleosidade faz essa queratina colar, retendo muita oleosidade e tornando esse ambiente propício para que essa bactéria se prolifere. Por isso que quem tem acne, a primeira mudança é o sabonete. Ai, gente, para de querer usar sabonete neutro. Primeiro que o neutro, o pH neutro, foi feito para criança. O pH do adulto já é outro, independente se você tem acne ou não, seu pH é outro. E quando você muda o pH da sua pele, você abre portas para que outras coisas aconteçam na sua pele. A gente tem que utilizar um pH adequado, certo? Então, vamos lá. Quem tem acne, além de ter um sabonete facial com pH correto, é interessante que esse sabonete venha escrito que é para uma pele com acne. Agora, claro, grandes marcas hoje já estão tendo a responsabilidade, por exemplo, de uma marca, a Ravi, tá? E tem outras, já está tendo uma responsabilidade de deixar os percentuais de ácido bem baixinho na composição, para que não afete a saúde da pele. Mas é importante esse percentual baixo, que esse ácido vai fazer o quê? Uma remoção suave desse excesso de oleosidade e dessas queratinas que estão muito coladas. Porque o segundo fator aqui, ó, é hiperqueratinização. Quer dizer que esse excesso de oleosidade fez a queratina colar. E quando uma cola na outra, elas fazem uma tampa que deixa todo esse folículo aqui cheio de sebo retido, provocando aí o processo da formação do comedão. Então, a bactéria, ela aproveita porque o terreno biológico está propício
e ela entra e ainda tem esse tampão aí fazendo a casa delas. Então, ela fica ali até formar um comendão. Então, é importante a gente diminuir essa oleosidade para que essas células que estão muito achatadas, coladas de queratina, se desprendam e algumas até vai embora com a questão da nossa esfoliação química, que é um sabonete com ácido, provocando ali, ó, a diminuição desses tampões e o excesso de oleosidade, que é a comida da bactéria, para que diminua a formação do comendão. Então, a primeira causa, hiperprodução sebácea. Claro que lá na puberdade, aquela explosão hormonal, a gente vai ter muito mais. E em homens, né, a testosterona, isso já é comprovado cientificamente, que ela aumenta a produção do sebo. Então, a glândula sebácea do homem ainda é maior, tem uma produção mais acelerada. Mas a acne afeta tanto homens quanto mulheres. E, claro, não só na puberdade, mas também na fase adulta. Eu vou fazer uma aula só falando da fase adulta, porque muita gente hoje sofre com acne e não é só uma questão hormonal, porque ela não está lá na puberdade. Tem outras questões da mulherada, mas ela não está mais lá na puberdade. Tem muito a ver com a nutrição e com a falta de cuidado diário. Só tem a ver com a questão hormonal, que eu vou falar lá, é aquelas questões ali, endometriose e outras coisas hormonais da mulher, tá? Mas voltando aqui para a aula, já falei do primeiro fator, hiperprodução sebácea. Então, essa pessoa que tem acne tem muita oleosidade na pele. E o segundo ponto, hiperqueratinização folicular, que por causa da hiperprodução sebácea faz a queratina colar, fazendo tampões, realmente construindo a casa da bactéria para formar o comendão. Então, a bactéria invade porque o terreno está propício, a queratina tampona a saída e forma aquele comendão. Por isso que os comendões, a gente pressiona, né? E mesmo quando eles estão na formação da pústula, a parte líquida está toda retida, tem um tampão de queratina em cima. Por isso que a gente tem que fazer o processo da extração. E aí o nosso cliente cai na tentação de apertar em casa e é muito perigoso. E a gente tem que falar sobre isso também com ele, tá? Então, eu já falei dos dois. Qual é o terceiro? É que o primeiro, hiperprodução sebácea, muito sebo. O segundo, hiperqueratinização folicular, o sebo colou as minhas camadas de queratina fazendo um tampão. Tem a ver com o outro, porque o terceiro é justamente a colonização bacteriana. Então, eu tenho muita oleosidade na pele, essa oleosidade fez as minhas camadas de queratina, o meu telhado, grudar um no outro, fazendo um tampão, e esse tampão formou a casa da minha bactéria, que aí houve um processo de colonização. Eles cresceram, formou uma comunidade, fazendo aquele comendão endurecido, né? Que pode... Aí tá só o sebo, pode ter secreção como a pústula, pode formar pápulas, que é aquela espinha vermelha. Então, tem muita queratina, tem muita oleosidade, tem muita bactéria. E o quarto fator que a gente tem que estar aí com atenção é a inflamação. Então, se eu tenho muita oleosidade, eu tenho muita queratina formando tampão, eu tenho muita colonização bacteriana, justamente porque eu tenho oleosidade, que é a alimentação da bactéria, eu tenho a queratina, que é a casa da minha bactéria, eu vou ter um processo inflamatório, porque o corpo, ele começa a se defender. Essa bactéria não era para estar ali, ainda mais na quantidade que ela está. Então, o corpo entende que tem um invasor. E aí começa todo aquele processo inflamatório a acontecer. É a pele vermelha, é a pele sensível, é a formação do comendão, o corpo querendo expulsar. Por isso que faz aquele aumento de nível, né, na pele e fica dolorido, fica vermelho, fica mais quentinha a pele, né, aumenta a temperatura e forma toda aquela secreção. É o corpo tentando expulsar toda aquela bactéria que está ali. Por isso que entra a nossa limpeza de pele, é muito importante a gente ajudar esse corpo a expulsar tudo que tá ali, né? Esse processo que acontece. Então, essa é os 4 fatores para que você não esqueça, que a gente já começa a combater e a pensar como a gente vai fazer o controle. Hiperprodução sebácea,
hiperqueratinização folicular, né, provocado por essa questão de excesso de oleosidade, então a gente já vai corrigindo isso. Aí depois vem a nossa colonização bacteriana, né? Para depois vir o processo inflamatório. Estou seguindo a ordem para não confundir a cabeça de vocês. Então, hiperprodução sebácea, hiperqueratinização folicular, aí vem colonização bacteriana devido a todos os processos que eu já expliquei para vocês. E por último, a inflamação, que é a resposta do seu corpo querendo expulsar. Anota aí tudo que a Pro falou. Se quiser, pode deixar perguntas aqui. Indica aí a Pro para mais amigas que querem saber sobre o assunto. Compartilha o vídeo da Pro e até a aula 2.